E aí, galera, beleza? Vamos gravar a parte 2. Antes, não se esqueça, menos mimimi, mais atitude. Campanha aí que eu tô colocando aqui no meu canal pra gente melhorar aí o poker. A última mão foi esse Ice Rei do vídeo anterior. Eu fui de call pré-flop, call flop, check check, turn e bet aqui pra tomar call de pares, 10 pior, 10 né? Rei pior, 10 e ele deu um call com par. Aí vamos passar algumas mãos, ficamos algumas mãos sem jogar. Próxima mão que jogamos foi esse Ás e Dama, subi, só levei as blinds. Par de 8 eu subi, eu tomei um call aqui do botão, um call do small não, do big. Bateu flop rei, 4 e dama. Esse flop aqui aí ele foi de check. Eu resolvi desligar a mão aqui. Contra 2 é meio ruim o blefe aqui. Tentar blefar par de 8. Também apostar por valor aqui. Não tem muita coisa pior que pague. Talvez um drop a sequência. Então acabei desligando a mão mesmo. Se fosse contra 1 você betaria, mas contra 2 acabei desligando. Procurar situações um pouco melhor. Nosso amigo ali abriu do UTG. Eu tô aqui no hijack, eu tribetei, eu tenho uma stack boa aqui. Aí tribetei, passou. Tribet light aqui. Subi, um dama 8. Tomei 2 call. Aqui eu vou CBetar. Porque é um flop que não acerta tanto eles. Então, tirando os pares aqui, ou o rei, talvez o 5 né? Que forma um par aí. Pode dar call, mas as outras mãos provavelmente vai foldar. E os pares ainda eu consigo no turn. Se bater uma carta boa aí pra minha mão, eu consigo ainda expulsar. Então eu vou CBetar aqui. Eu fiz uma CBet baixo. Aí tomei call. Bateu um 6 de copas, que me deixou no flush draw. Ele foi de check. Apesar de eu ter flush draw aqui, o 6 não muda nada. Então eu apostando aqui, eu acho que dificilmente eu faço ele foldar. E, e se fosse um pouquinho mais avançado no torneio e a stack dele tivesse um pouco mais apertada, aí eu gosto de apostar aqui, porque aí já coloca ele numa situação mais desconfortável. Mas aqui ele tem muita ficha ainda, então eu não acredito que eu faça ele foldar. Então eu preferi de check e ver se eu acerto meu flush aqui no river. Aí bateu 3, não acertei nada, eu desliguei a mão mesmo aqui, fui de check check. E ele tinha um Ice 3 aqui que não foldou ali no flop. Ainda bem que não bateu meu flush, que senão eu ia perder umas fichinhas aí, mas ok, vamos continuar. As damas subi, tomei call de novo do amigão lá. Check check, check por valor aqui. Se ele não foldou ali nenhum um Ice 3 ali naquele flop rei 5, ele pode continuar com muita coisa. Então eu dei o check por valor mesmo aqui. Aí ele foi de check de novo. Aí eu já dei uma conectada maior aqui. Eu vou apostar pra tentar extrair de alguma. Um flush draw de paus. Uma broca que ele arrumou. Uma pedida pra sequência. Alguma coisa desse tipo. Até um ace high agora ele pode dar call. Sei lá, um Ice 10, um Ice vala. Mas ele foldou. Ice 5 subi. Tomei call. De posição média ali. Bateu aqui o flush draw. Vou CBetar aqui, tentar levar a mão já nessa hora aqui. Ele deu call de novo. Eu acredito que ele tem pares na mão, né? Normalmente os pares vão dar call aqui, pelo menos a primeira. Às vezes ele pode dar um call com duas overs, mas em geral é par nessa situação. Aí bateu meu flush aqui, eu vou continuar apostando porque se ele tem par aí, ou mesmo duas overs, uma delas pode ser de pause, então ele vai pagar. E outra coisa, se bater uma outra carta de pause no river, pode ser que eu não consiga extrair mais dele. Então esse é o melhor momento para extrair. Eu apostei de novo aqui. Aí ele me deu um raise.
É uma jogada meio estranha na parte dele, da Ace Raise, mas eu acredito que ele faça isso normalmente com um par na mão e uma delas sendo de paus, né? Aqui eu já resolvi colocar o resto. Ele deixou uma stack meio curta para trás em relação ao tamanho do pote. E para minha surpresa ele mostrou as eyes aqui. Ele tava fazendo slow play na mão aí pré-flop e tal. Quis me pegar aí, mas acabou dando um pouquinho de azar. Que eu acertei meu flush aqui, quebrei o par de eyes. E puxei aqui um pote muito bom aqui, né? Vamos continuar. Esse 10 e 9 aqui eu vou completar aqui. Eu tenho pot odds de 11.5. Tem um programa que eu uso aqui, o Flopzilla. Aí eu coloquei aqui o 10 e 9 para as mãos que eu quero acertar no flop aqui que me interessa, que seria dois pares, trincas, sequência, quadra, e duas pontas aqui. Eu nem estou colocando broca, não estou colocando top pair. Eu vou acertar aqui 18% dos flops, né? Com 10 e 9 aqui. Então eu só precisaria de 11.5. Eu vou dar call. Não é a melhor mão do mundo para jogar, mas ainda dá para jogar aqui um pós-flop. Se eu acertar alguma daquelas mãos ali, dois pares ou uma sequência. Senão eu vou foldar, né? Pedida para sequência também. Aí eu acertei o segundo par aqui. Aí, como eu falei, joguei essa mão para fazer um jogo grande, então eu vou de check fold aqui mesmo. Nem vou me envolver dando o primeiro call, ainda mais com Ás aí, tá no range de quem dá call, de quem abriu, então tem alguns As no range dele, então eu fui de check fold. E aí ele chumbou ali, betou pote ali, o cara foldou, talvez fez o flush, não sei. Próxima mão foi um Ás e Vala. Essa mão aqui em geral eu gosto de tribetar. Mas como a stack dele tava meio curta ali, ele tinha uns 20 big blinds aí antes de apostar. Eu não queria tribetar ele. E aí ele estourar ali, eu ter que foldar. Provavelmente ele tava estourando coisa melhor. Da call também eu não sei se é tão bom. Então eu preferi, como eu tenho posição contra ele, tenho uma mão razoável, eu preferi dar um call aqui e jogar em posição. Em geral eu prefiro tribetar essa mão. Mas nessa situação específica que eu preferi dar call e jogar o post-flop. Acertei aqui meu top pair com top kick. Ele saiu betando, aí eu dei o primeiro call aqui. Bateu um 10. Aí ele deu check. Eu apostei aqui para tentar extrair. Você vê que eu apostei praticamente um terço aqui. Para tentar extrair de algum par. Algum Ás e dama que ele resolve estourar aqui, achando que eu tô querendo comprar. Próprio Ás e rei, um valete pior. Então alguma mão desse tipo. Então eu apostei bem baixinho aqui, até porque a stack dele não tá tão grande. Então eu apostei ali, mas ele foldou. Próxima mão 7-5, abri. Só levei as blinds. Aí passou algumas mãos aqui. Aí eu mudei de mesa. Esse rei dama aqui eu fui de check, de check pré-flop e check fold aqui no pós-flop. Não tinha acabado de entrar na mesa, não conhecia muitos os outros jogadores. Então jogar um pouquinho com mais de cautela aqui. Par de rei, o Peter MTV, ele tem menos de 10 big blind, foi ao win. O flip rock aqui também, ele deu um call, mas também tá meio apertado, então já fiz um raise aqui de 3.300 já para colocar ele a win também. Eu acho que ele não folda mais com essa stack que tem para trás e o tamanho do pote, então já coloquei ele a win. E foi o que aconteceu, ele tinha um par de 9 ali. Aí agora é só escapar, né? E acertou o 10 ali, mas não, acabei puxando a mão. Eliminamos dois jogadores. Vala 3 aqui, suited eu abri. O nosso amigo aqui, o Ninja aqui, acabou de entrar na mão. Tomou call do small e ele chovou aqui. Ele tinha 30 big blind, já chovou. Um chove meio over aqui, né? Meio exagerado. De qualquer forma, é um fold tranquilo aqui.
Eu não tinha informação dele, ele acabou de entrar na mesa, né? Então vamos observar melhor. Par de 4, subi, levei as blinds, fiquei algumas mãos sem jogar aqui. Deixa eu ver esse valete aqui. O Greek aqui, ele abriu 3x, ele tem uma stack aqui meio curta aqui, uns 20 big blinds para trás, 19 para trás, né? Então a tribet aqui seria um pouco cara, por isso que eu preferi foldar aqui, procurar uma situação um pouco melhor. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu achei meio esquisito esse limp aqui do PK3R Ninja. Aí deu um raise aqui em cima do jogador short. Então provavelmente ele está abrindo mãos aqui para abraçar o short. Eu poderia tribetar essa mão aqui. O call eu acho ruim, mas eu poderia tribetar e abraçar aqui o short. Mas eu achei muito estranho esse limp aqui também. Então eu preferi dar fold aqui. O Forbon aqui ele tribetou e acabou puxando. Rei 2, o Aras Portela subiu. Aí uma tribetezinha aqui, justa. Tribet light. Ele deu call. Aí bateu um flop aqui, Ás 9 e 3 com duas de espada, né? Tô no flush draw. Aí eu vou CBtar aqui. O Ás é uma carta boa pra comprar. E eu ainda tô no flush draw, então CBet aqui bem tranquilo. Aí ele foldou. Fiquei algumas mãos sem jogar. Esse 9 e 8 aqui eu preferi foldar. Ele tá meio curto aqui abrindo. Ás e 10 subi. Tomei um raise ali do PK3R Ninja. Preferi foldar aqui. Eu não sei que tipo de mão ele tá tribetando. Mas de qualquer forma fica ruim pra mim jogar aqui fora de posição. Então aqui eu poderia forbetar ele. Seria uma jogada válida também. Mas eu não. Tava bem tranquilo jogar essa mesa aqui. Então eu ganhei. Você vê que eu ganhei bastante ficha sem fazer muito jogadas mirabolantes. Então vou continuar aqui jogando um pouco mais tranquilo. E vai chegar a hora de fazer alguma jogada um pouquinho diferente e tal. Mas acho que agora não é a hora. Ás e rei subir. Tomei call. Esse jogador é regular, então é meio esquisito aquele call ali em posição. O nosso amigo aqui do Big Blind, ele tá curto, ele tem menos de 10 Big Blind. Então eu resolvi nem CBtar aqui, eu achei meio esquisito. Principalmente esse call. E ele aqui, quando ele tá curto, ele vai estourar o 7, o valete com certeza. Então vai estourar muita coisa, então eu prefiro desligar aqui. Se ele não tivesse na mão, provavelmente eu ia de bet call aqui, mas em cima dele, mas como tem ele na mão aqui, estraga um pouco a ação, então eu prefiro foldar. Próxima mão aqui um rei 10, só completei. Aí eu acertei meu top pair, saí apostando aqui e levei as blinds, não, levei o pot. Seguindo aqui é fold. Próxima mão esse rei vala, off, subi. Tomei call de novo do Lud Anton. Bateu o flop ali, acertei o top pair, tem duas cartas de copas. Aí eu mandei a primeira aqui, fiz 900, meio pote. Aí ele deu call. Aí bateu a dama e eu resolvi dar check. Eu poderia apostar também para extrair das cartas de copas, mas como ele é um jogador decente, vamos dizer assim, regular, pode ter muito float no range dele, então ele pode, as mesmas mãos que ele pagou, ele pode apostar aqui, e a dama é uma carta que faz foldar os pares, então dificilmente eu vou extrair mais duas dele, então eu dei check aqui pra deixar ele apostar mesmo. Contra alguns jogadores eu vou de check call, contra outros eu vou de check raise nesse turn. E aí fui de check, ele foi de check também. Aí bateu o meu segundo par, eu apostei aqui. Apostei 1.500 no pote de 3.600. Ele acabou foldando. Agora eu recebi aqui um dama 5.
Essa mão aqui é bem interessante. Não sei se vocês repararam, mas eu estava muito ativo aqui na mesa. Eu estava jogando bastante mãos. O Forbon também jogou algumas mãos aí, um pouquinho menos que eu, mas estava jogando bastante mãos. Tanto eu quanto ele aqui tem uma stack muito boa. Ele tem aqui 60, né? 60 Big Blinds. Eu tenho até mais aqui que ele, então a gente está com uma stack muito grande aqui. Aí eu abri, aí ele me tribetou. Contra jogador fraco, né? Normalmente essa tribet aqui nunca é light. Ela pode ser super valorizada. Então, por exemplo, vou pegar uma mão específica, aí, um Ice 6. Aí na visão do jogador fraco, um Ice 6 suited, por exemplo. Na visão do jogador fraco, ele tá com uma mão de valor forte. E aí ele tá tribetando por valor forte. Então ele supervaloriza um Ice 6, um Ice 7, um Ice 8, um Ice 9. Então, quando você toma uma tribet assim do jogador fraco, normalmente é valor. Pode ser que não seja um valorzaço, porque o jogador fraco ele supervaloriza algumas mãos. Mas é alguma mão de valor. Dificilmente é light. Só contra aqueles donk muito agro. O mesmo Ice 6 na visão de um jogador regular. Nessa situação aqui. Ele está tribetando light um Ice 6. Então, ele sabe que quando está tribetando aqui, que o meu range, ainda mais com esse tanto de ficha aqui de Big Blinds, estou abrindo aqui do Small também é muito largo, então ele está tribetando light. Eu consultei ele no Sharkscope na hora lá. E você vê, o Forbon aqui, ele é bom mesmo. Ele tem... Olha o gráfico dele, muito bonito. Isso aqui é gráfico de City Goal normalmente, mas muito bom o gráfico dele. Ele tem mais de 118 mil de profit. Então é um jogador muito bom mesmo. Que é capaz de fazer esse tipo de jogada. Então eu resolvi forbetar ele light. Aí eu lembro que ele pensou um pouco e me 5-betou. Só que ele fez uma 5-bet pequena, que normalmente é o suficiente para fazer uma pessoa que está forbetando light foldar. Então eu tinha a opção aqui de mandar uma 6-bet, até pelas stacks que a gente tem. Só que como ele fez pequena, eu resolvi dar call e jogar o pós-flop. Aí eu dei call. Aí eu dei call e... Aí bateu esse flop aqui, dama, 9 e 4. Eu com top pair. Uma outra coisa que eu resolvi dar call, por a gente estar muito deep, mesmo depois de toda essa ação. Ele sobrou aqui com mais de 40 Big Blinds, eu tenho quase 50 aqui, então mesmo que eu errasse totalmente o flop, eu ainda ia sobrar com uma stack muito confortável, né? Então foi por isso que eu resolvi dar esse call, por estar muito deep. Se a gente tivesse menos ficha, talvez eu pudesse mandar uma 6-bet ou foldar. Mas eu resolvi dar call, e aqui, claro, eu vou dar check, ele é o agressor da mão. Aí eu fui de check, aí ele chovou. Aí eu dei insta-call nele. Antes de mostrar a mão, eu vou explicar um pouquinho porque eu dei insta-call. Que mão que depois dessa ação toda vai chovar direto aqui? Não existe muito isso. Se ele está trincado na dama, ele não vai fazer isso. Se ele tem par de rei ou par de as, ele não vai fazer isso. Se ele tem as e rei, desculpa, as e dama, ele não vai fazer isso. Rei e dama, ele não vai fazer isso. Então todas as mãos que eu estou perdendo aqui, uma trinca de 9, jamais ele vai chovar direto aqui. Então ele vai chovar talvez alguns pares ali, um par de 10, par de 9, par de 10 não, par de 9 não, par de 10, par de vala, talvez, mesmo assim eu acho meio ruim o chove dele, e blefe, semi-blefe, mas não tem mãos que eu tô perdendo aqui nesse flop. Então eu dei insta-call aqui, um call bem tranquilo, e ele mostrou a easy vala, ele tinha realmente uma mão de valor. Ele poderia ter jogado
o pós-flop, depois que eu mandei a 4bet, ele podia dar um call e jogar o pós-flop em posição, mas ele resolveu dar uma 5bet. E esse shove dele aqui eu não gosto muito, apesar dele ter uma over e backdoor para flush mesmo, e alguns um backdoor para sequência também, eu não gosto muito desse shove dele. Mas, sei lá, de qualquer jeito, é uma jogada um pouco diferente. Você viu que eu não inventei nada no torneio inteiro, mas aqui eu achei que era uma situação que poderia jogar um pouquinho diferente, por estar muito deep, ele também está muito deep, e aí foi isso que eu fiz. Aí bateu, só para terminar o Tani River aí, bateu um 4 em um valete, segurou minha mão, ele perdeu com sorte, né, que acertou o segundo par. Mas é isso, pessoal, uma jogada um pouquinho diferente aqui do que eu vinha jogando, mas para vocês verem que o poker não joga de uma maneira só, tem várias maneiras de jogar, mas você tem que, independente da maneira que você está jogando, você tem que saber o porquê que você está fazendo determinada jogada. Às vezes a gente se perde um pouco quando a gente quer inventar demais e jogar o simples também é bom. Aqui eu joguei um pouco diferente, mas eu estava consciente do plano, eu tinha um plano para a mão, né? E voltando aqui, nossa grande campanha aí, vamos divulgar para a família, para o pai, para a mãe, para os irmãos, vamos fazer o cachorro latir, menos mimimi, vamos aí, menos mimimi, mais atitude. Aqui tá meu Facebook, quem puder curtir aí para ajudar a fortalecer o trabalho aí. Aqui é a minha fanpage, eu tenho a página pessoal também, mas me procurem aí curte a fanpage aí que eu coloco atualizações. E o Skype, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar lá, EduSombraBR, e pelo Twitter, @EduardoJAlves. É isso aí, pessoal, um forte abraço e até a parte 3. Tchau!